Pronto. Já começou a Que a contar. paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Eu sou a missionária Aparecida Andrade, congrego na Assembleia de Deus Cristã de Natal, sou pedagoga. Deus me deu esse dom maravilhoso de ensinar. Eu costumo dizer que ensinar não é profissão, é dom, porque você tem que gostar do que você faz. E neste ano que está começando, Deus colocou no meu coração o desejo de fazer uma série para tirar dúvidas quanto a alguns conteúdos bíblicos que as pessoas ainda têm dúvida, mesmo que esteja na igreja, que ou escute a palavra, mas tem dúvidas quanto a alguns conteúdos. E nessa série é importante você saber, nós vamos estudar dos sinais que antecedem a volta de Jesus até o juízo final. E para que você não perca nenhuma aula dessa série, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho das notificações em todas, porque todo vídeo que eu gravar vai chegar aí na sua mão. E também deixa aí seu like para a palavra de Deus, que é muito importante, né? Então vamos lá. Para os que não creem em Deus, parece algo impossível, mas Jesus vai voltar pela segunda vez. Ele mesmo falou na sua palavra em Mateus 24:35. Ele disse que o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, com base nessa palavra que o Senhor Jesus falou, nós temos a certeza que Ele vai voltar. Então, a igreja deve estar alerta, pois Jesus em breve voltará. Podemos afirmar a volta de Jesus mediante os sinais que evidenciam este grande acontecimento. No livro de 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 8, está escrito o seguinte: agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda, ou seja, a todos que estão aguardando a vinda do Senhor Jesus. No livro de Judas, capítulo 1, porque o livro de Judas só tem um capítulo. No versículo 14, está escrito o seguinte: Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou acerca deles. Vejam, o Senhor vem com milhares de seus santos para julgar a todos e convencer todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Essas pessoas vivem se queixando, descontentes com a sua morte, e seguem os seus próprios desejos impuros, são cheias de si e adulam os outros por interesse. Todavia, amados, lembre-se do que foi predito pelos apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão os seus próprios desejos ímpios. Então isso não é novidade para ninguém, porque na palavra do Senhor Jesus está escrito. Eu coloquei aqui uma observação: é importante não confundir arrebatamento da igreja com a sua vinda em glória, que é a segunda fase. O arrebatamento vai acontecer em duas fases, mas hoje nós vamos ver apenas a primeira fase. Vamos ver hoje os sinais na igreja. Jesus falou de falsos cristos e falsos profetas. Vamos na palavra? Vamos ver na Bíblia, Mateus 24, versículo 4 e 5. Jesus respondeu: cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos.
Então Jesus já deu alerta. Esse é um dos sinais da vinda de Jesus. É preciso conhecer bem a palavra de Deus para não ser enganado, mas conhecer mesmo, ler e meditar para compreender tudo que não vem de Deus. Só tem uma forma de você não ser enganado por esses falsos profetas, que é conhecendo a palavra de Deus, lendo e meditando. Então vamos aqui hoje ver um outro sinal que você vê dentro da igreja: apostasia. O que significa apostasia? Antes que eu fale do sinal, vou falar o significado para você saber o que significa apostasia. Apostasia significa desvio, afastamento, abandono consciente da fé cristã. Então as pessoas sabem que ali é o certo, que Jesus é o caminho certo, mas essas pessoas, mesmo assim, tendo consciência que é o certo, se afasta da fé cristã. Então, o aumento da apostasia é um sinal da segunda vinda de Jesus. Eu quero deixar, para não ficar só nas minhas palavras, 2 Tessalonicenses, quero ler com você, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, você pode acompanhar na sua Bíblia em casa, capítulo 2, verso 3, que está escrito o seguinte: Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Ou seja, aquele que não está firme na palavra, ele vai se deixar levar pela apostasia. Então isso é importante você saber que estes sinais antecedem a volta do Senhor Jesus, e não se escandalizar quando você vir essas coisas, porque está na palavra. Você só tem que tomar cuidado para que você não se deixe levar pela apostasia. E outro sinal também em evidência é a doutrina de demônio. Mas o que é isso? A doutrina de demônio. 1 Timóteo, capítulo 4, no versículo 1, olha só o que está escrito. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônio. Se você está com a sua Bíblia aí na mão, eu quero focar aqui um detalhe nesse versículo que nós acabamos de ler. O Espírito diz, quando você vê aqui, no primeiro nome, Espírito, está com letra maiúscula. Esse Espírito refere-se ao Espírito de Deus. E o outro aqui, o Espíritos, está com letra minúscula, que se refere-se aos espíritos enganadores, que são os espíritos de doutrinas de demônios. Então, no Velho Testamento, o povo de Israel muitas vezes mesmo, abandonaram a lei do Senhor. Todos receberam recompensa por terem abandonado o Senhor. Os falsos mestres, os falsos profetas, é uma ameaça para a igreja e para a fé cristã. É por isso que você tem que estar sempre lendo a palavra, conhecendo a palavra, para não se deixar enganar por essas doutrinas. Esses deixaram de seguir as escrituras sagradas para aceitar os ensinamentos contrários à palavra de Deus, que são ensinamentos de demônios. Temos que estar firmes na palavra para não sermos enganados.
Temos que procurar viver segundo a palavra. Afinal, nós estamos esperando o arrebatamento da igreja. E aquele que está firme na palavra, o inimigo não vai conseguir enganar. No livro de 1 Pedro, no versículo 1, no capítulo 1, 1 Pedro, vou ler aqui com você está com a Bíblia, abra a sua Bíblia e leia 1 Pedro, capítulo 1, está escrito o seguinte, no versículo 15, Pedro 1, 15. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem. Pedro nos alertou para vivermos em santidade, buscar viver a palavra do Senhor, conforme o que está na palavra. Temos que ser santos, ter compromisso com o Senhor Jesus, procurar viver segundo a palavra de Deus. Muitos acabam sendo enganados por não conhecerem a palavra de Deus. E o próprio Jesus falou: erram por não conhecerem a minha palavra e o poder de Deus. Então nós estamos vivendo um tempo que é necessário você ler constantemente a palavra de Deus para não ser enganado por doutrinas de demônios. E aqui eu vou colocar outro ponto aqui, a perseguição, outro sinal na igreja, a perseguição. Jesus também alertou sobre a perseguição que iríamos ver dentro da igreja. Então, no livro de Mateus, capítulo 24, Mateus 24, versículo 9: então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Então Jesus já alertou. Os cristãos do primeiro século foram perseguidos. Estevão foi perseguido e foi apedrejado até a morte. Muitos foram mortos por amor de Cristo. Nos dias atuais, estamos vendo os cristãos sendo alvo de perseguição pelo mundo afora. Todo mundo vê, todo mundo sabe. Mas não desista por nada. Há uma grande promessa para os fiéis na tribulação. E que você seja esse fiel na tribulação. Não desista diante da perseguição, porque vai ter recompensa para aqueles que perseverarem até o fim. Mateus capítulo 5, quero ler com você para encerrar a nossa aula de hoje, a nossa primeira aula sobre as coisas que em breve vão acontecer. Mateus 5. Mateus capítulo 5. Nós vamos ler o versículo 11 e o versículo 12. Tem uma promessa, amados. Não fique triste diante da tribulação, diante das perseguições, porque olha só a promessa que o Senhor Jesus nos fez. Mateus 5, 11. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra a vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Então, o próprio Jesus falou que nós iríamos passar
por perseguições. Não desanime por nada. Não se afaste da fé cristã por nada. Permaneça firme até o fim, que vai ter recompensa para você. Então, amados, hoje foi a nossa primeira aula. Espero que tenha contribuído para tirar as suas dúvidas. E se você gostou dessa aula, comente, compartilhe com sua família, compartilhe com seus amigos. E na próxima aula, nós vamos ver os sinais do céu. Amém? Fique com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser, em nome de Jesus. Era para mim.